E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Luciano para mais um vídeo de Cosmere RPG. E hoje falaremos sobre dois capítulos do Beta Rubles Preview, que é uma preview de 2024, trazendo algumas das mecânicas do Cosmere, mas que serão, é claro, aperfeiçoadas e modificadas para a versão final que chega pela Tria Editora aqui no Brasil. Em junho começa as pré-vendas. Então vamos lá, Cosmere RPG. Hoje falaremos sobre a parte 6, muito rapidamente, chamado Capítulo do Mestre do Jogo, que é um capítulo extremamente ali difícil. Eu sempre acho um saco em todos os RPGs que eu leio o capítulo, porque às vezes ele é um capítulo, e esse daqui, ele é tudo que eu vou falar pra vocês. Às vezes é um capítulo só de narrativa, então ele só explica narrativamente como que você faz e dicas de ser um mestre. Às vezes ele, na verdade, é um capítulo do mundo, ok? Então às vezes ele é um capítulo do mundo que explica o mundo do jogo e tal. Às vezes ele contém mecânicas para mestre, e às vezes ele contém mecânicas pro mundo, ok? Esse capítulo tenta ser todos esses quatro e não consegue ser bom em nenhum deles, tá bom? Então é o único capítulo de Cosmere RPG que, por enquanto, eu diria que ruim, ok? E também falaremos sobre adversários, ok? No capítulo do mestre, ele fala o seguinte, ele fala começando como que ser um mestre e tudo mais, e vai e vira. Depois ele fala sobre usando dados de enredo, né, que é o plot dice, e ele fala, 30% dos testes precisam ter plot dice, e você faz isso em momentos épicos interessantes. Me ajudou em nada, ok? Falar isso não me ajudou em nada, então não gostei nem um pouco do que eles trouxeram aqui. Eu continuo falando, plot dice é uma das coisas mais legais, mas não se sabem, os próprios autores, no momento que escreveram esse Rules Beta Preview, não sabiam como trazer o plot dice, eles não sabem como utilizar, ok? E também não explica muito bem para vocês utilizar. Conversas. Sim, ele explica como que os jogadores têm que parar e conversar e interagir dentro da mesa. E que nesse momento você pode utilizar habilidades, que nesse momento você pode gastar 2 pontos de esforço, e aí vem a parte mecânica, para dar um argumento convincente. E você pode jogar 4 pontos de esforço para dar um argumento muito convincente. Por que mecanizar uma conversa com uma regra tão simples? Eu gosto quando você mecaniza fazendo um duelo, por exemplo, de conversa, né? Que no caso é um duelo de corte. Isso eu acho legal, uma mecânica de conversa. Mas você pegar uma conversa e tacar, gasta 2 pontinhos pra você vir com um argumento forte, achei detestável. É uma parte que ele tenta colocar mecânica e não tem, ok? E aí, esforços, eu já nem lembro qual era esse pedaço em específico. Ele fala sobre preparando o cenário. Aqui é legal, ele explica um pouquinho como funciona a roxa, né? Então ele tenta explicar um pouquinho do mundo, mas eu prefiro um capítulo separado, por causa que ficou muito bagunçado. Ele em alguns momentos explica ali como funciona a língua do sistema, como que são os singers, que eu traduzo como cantores, mas eu acho que nem vai ter a tradução desse, mas é aquelas criaturas em vermelho que normalmente estão nas thumbs dos meus vídeos de Cosmere. Vocês vão ver uns seres meio avermelhados com a pele meio rochosa. Então tem os singers, ele explica um pouquinho sobre como funcionam os singers, onde os singers estão a todo momento. Ele fala sobre as energias mágicas das emoções, ele fala um pouquinho sobre o que é a tempestade, mas não é bem desenvolvido o suficiente. Em outro momento, talvez eu tente trazer um vídeo sobre isso, mas eu quero esperar sair o livro final, o Guia de Roshua, que aí vai explicar sobre o mundo e você consegue falar mais sobre, ok? Aqui é a ordem dos esforços, como eu lembro, não lembro, como eu disse, eu não lembro exatamente o que são os esforços. O cânone, ele fala que existe um cânone, existe uma história de Roshua, então existe os Cavaleiros Radiantes, existe toda uma lore de construção desse cenário, e que você pode continuar ela ou modificar ela, não tem problema nenhum, ok? Então, essa parte é algo que eu falo, era para ser um capítulo do mundo, isso aqui. E guias de segurança. Guias de segurança é o seguinte, tem um cartão com X para que você não entre em um tema pesado, então o jogador levanta esse cartãozinho com X, ok? E aí você sabe, como mestre, que é hora de parar. Eu tenho uma visão um pouco negativa sobre isso. Eu entendo todos os mestres que eu já tive e que falam antes de começar o RPG. Existe algum tema que vocês não querem que eu aborde? Algum tema pesado, algum tema difícil que vocês não querem, que vocês não gostam, porque isso vai fazer mal a vocês. E às vezes é muito produtivo. Tem uma jogadora, por exemplo, que falou: eu tenho pavor de palhaço, por favor, não coloca palhaço, porque por mais que você, como mestre, consiga me dar um pavor, vai ser um pavor real e um pavor de que eu não vou querer jogar, ok? Se ela tem a opção de não jogar, ela prefere não jogar tendo um inimigo palhaço, por exemplo. Então, só dando um exemplo aqui de uma vez que foi funcional, mas na maioria das vezes eu acho, sei lá, uma coisa da nova geração do RPG, um negócio meio tipo, vamos ter cuidado com o mental dos nossos jogadores e coisas do tipo.
E eu, infelizmente, tenho essa visão de que, tipo, não é meu papel, ok? Me preocupar com essa parte dos mental dos jogadores. Se ele tá mal com algum assunto na mesa, ele vem e conversa comigo. E não a gente criar uma trava do que algo que pode ser muito bom pra campanha. Às vezes o jogador não gosta de gore, ou não gosta de vômito e coisas do tipo. Eu já falei uma vez, por exemplo, numa mesa que eu não queria colocar esse vômito. E um mês depois eu tava usando vômito numa mesa meu com um aspecto narrativo pra trazer nojo, ok? Para os jogadores. Então meio que tipo assim, às vezes você proíbe algo, mas era algo que se você não tivesse proibido, se daria muito bem dentro de uma mesa, ok? Então você tem que ter muito cuidado, até mesmo de como utilizar esses guias de segurança. E todo livro de RPG agora tem que vir com isso. O meu, magia RPG, não virá. Eu não vou falar pra vocês, faça um guia de segurança. Não, eu não vou fazer isso não. Cara, eu não acho muito interessante. Isso vai de mesa pra mesa e de jogador pra jogador. Não acho que é o livro que tem que me guiar. Isso não, tá bom? E agora sim, vamos falar sobre os capítulos de adversários. Literalmente, os capítulos dele é usando adversários, que eu vou trazer aqui pra vocês, e depois as criaturas, né? O cão de machado, que eu não sei se a tradução vai ficar essa, bandido, scroll, cidadão, né? Que aí tem um cidadão normal e tem um cidadão mais forte, regal, os singers, né? Que sempre traduz como cantores, Whitehorse e o... Eu nem lembro. Tá. O Enxame Krillin. Os Enxames Krillin, tá bom? Vamos lá. Como que funciona? Adversários representam inimigos, obstáculos ou até aliados, incluindo criaturas como essas coisinhas aqui. A palavra adversário não implica obrigatoriamente em que ela é hostil, ok? Significa que ela é um adversário. Ela pode até ser, talvez um aliado, um protetor, ajudantes de uma criatura, mas eles são adversários seus, não significa que eles vão te bater ou coisas do tipo. Então, se por exemplo tem um vilão e do lado dele tem a esposa dele é um adversário dentro de um combate, mas não quer dizer que ela vai bater em vocês, que ela é agressiva a você, ok? Como usar os adversários? Cada perfil, né, cada ficha ali inclui uma descrição narrativa e um bloco de estatísticas. O bloco de estatísticas resume atributos, defesas, ações, sentidos e imunidades e habilidades. É bem parecido com o D&D. Há uma seleção de táticas sugeridas, né, para ou como o mestre pode conduzir uma batalha contra essa criatura. E eu achei essa uma das partes mais interessantes. E como que são essas fichas, né? Elas estão aqui, eu tô solucionando, foi mal, gente. Elas são assim, mas eu vou trazer ela separada como que seria. Ela tem um nome, né, um título ali para criatura. Ela tem um nível de poder, o quão forte ela é, usado para equilibrar encontros. Não tem uma parte exatamente que explique como que equilibrar isso no exato momento, tá? Ela é bem ali demonstrada por cima de como você poderia fazer o tier, mas ele não descreve. Ele fala que vai ficar no livro do Stormlight Handbook para poder falar exatamente como que você faz esse equilíbrio. E aí depois nós temos o papel, né, que se ele é um minion, um rival ou um boss. Se ele é um minion, significa que ele morre sofrendo uma única lesão, né, um único ferimento. Teve um ferimento, ele morre e ele não tem acerto crítico. Depois ele tem um rival, que são adversários comuns, eles lutam igual um jogador, não tem nenhuma regra extra. Nós temos o bosses, que eles são como se fosse um inimigo inteiro ali, pro grupo inteiro, né? Um inimigo pro grupo inteiro. Eles agem 2 vezes, ok? Por rodada e gastam foco para remover condições, ok? Então, eles são bem mais poderosos. Além disso, a gente também tem a consideração ali do que são os enxames, tá? A gente também tem os enxames de criaturas, mas que, bom, eles são minions ou rival, mas só explicando pra vocês que eles são várias criaturas ao mesmo tempo juntas, né? Ele tem um tamanho pequeno, é gigantesco, ele tem um tipo, se ele é humano, um animal, um espírito, ele tem suas defesas com atributos exatamente iguais a uma ficha normal, ele tem recursos de vida, foco, investidura, eles têm a redução de dano, que é o defletir, ele tem movimento, ele tem sentido e imunidades, habilidades, né, que são as skills, né, ou perícias, eles têm idiomas, traços, que são as regras especiais deles, e ele tem as suas ações, que podem ser ações livres, reações, e as ações 2 ou 3, dependendo se ele for de um turno lento ou rápido, como eu já expliquei para vocês no vídeo de combate. Então, nós temos essa criatura aqui, por exemplo, que ela é uma criatura minion,
ela é um animal pequeno e ele tem aqui as suas defesas físicas, sua defesa cognitiva, espiritual, ele tem seus atributos, ele tem vida, ele tem foco, ele tem investiture e ele tem todas as outras coisas que eu já citei para você. No livro, ok, vou ilustrar ele para você, tem algumas criaturas. Essa é a primeira de todas, esse serzinho aqui bonitinho, que já estava aparecendo para vocês, que são os cães machado, né, como eu já tinha falado. E ele tem ali um sentido aguçado, ele tem vantagens em testes que envolvam um fato. Ele é um ser meio que lacaio, então os ataques dele não podem causar acerto crítico, né? Eles são minions, né? Minions, lacaios não, como eu tinha falado pra vocês antes. Ele tem um golpe de mordida, ele tem um instinto da matilha, que se ele tiver ali com aliados ele ganha vantagem, ok? Ele tem reação, ele tem uma habilidade de reação que se chama na caça. Quando o inimigo até 9 metros cair no chão, ele pode se mover 4,5 metros em direção a ele. Então ele tem um instinto de caça. Então se um bicho cai, ele já corre pra perto para poder atacar. E aí ele gasta reação. Tá tudo explicadinho aqui, ó, como vocês veem aqui, ó. Exatamente o que eu acabei de falar. Ele tem a mordida e ele tem todas essas outras aqui. É uma leitura rápida, fácil, você consegue. Joga isso numa tradutor do Google, você já pega facinho. Aí ele vem aqui pro que seria ali um bandido, né? Uma ficha de um bandido normal. Ele tem suas perícias, ele tem a questão de que ele é um minion também. E, bom, ele tem as suas habilidades. Ele tem um golpe com uma massa, ele tem um arco curto e ele também pode tentar usar um ataque derrubar, ok? Bem simplesinhos, aqui eles explicam mais sobre uma criatura, vocês têm a parte tática, aqui a descrição tática, a cultura e a influência desse ser, e aqui a descrição dele, tá bom? É que aquela criatura em específico, ela tem tipo uma cultura por trás, tá? Mas essa aqui também tem, né? Uma cultural influência, né? Influência cultural dessa criatura em Hoshua, que é o nome do mundo do jogo, novamente falando pra vocês. Então nós temos esse outro She, que é o Crew. O Crew também tem suas habilidades de mordida, e ele tem uma especial aqui, ele tem a defesa Crew, né? Que é o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui uma traduçãozinha das que eu estava fazendo, mas ele tem uma habilidade de defesa, tá bom, gente? Ele tem uma habilidade de defesa que gastam 2 ações. Ah, achei aqui. Ela fala mais ou menos o seguinte: ele retrai a cabeça e as pernas, ele fica meio que bem pequititinho, né? E ele reduz danos pela metade quando tiver desse jeito. Porém, ele tem que gastar de foco no início dos turnos dele para que ele continue com esse efeito, ele continue com isso por mais uma rodada. Então ele se reduz e começa a reduzir os danos contra ele. Então, criaturas bem interessantes, simples de se entender. Depois vem os humanoides aqui, e aí tem um humano comum, um humano expert, né? E aí depois isso daqui, que é um Stormlight Regal, não lembro exatamente o que é isso, mas se eu não me engano, acho que era eu acho que é um humanoide isso aqui, né? Um humano, um cara que gosta da tempestade. Deixa eu dar uma olhada na ficha dele. Ah, são tipo unidades de elite, né? Uma galera que foi meio que possuída pelos poderes ali. Não entendi direito se é pelo Light ou não. Porque tem o Odions, a força Odions, que exatamente é uma das coisas que eu não entendi direito. E pelo que eu entendi, eles são Singers, né? Eles são Singers com energias e poderes mais fortes. Tanto que ele tem muito mais habilidade do que as outras criaturas. Então ele tem um golpe de lança, ele tem um raio que custa 2 aqui, então ele pode dar uma espécie de raio. Ele tem um salto da tempestade, então ele pula muito alto. E ele tem cargas elétricas, né? Ele pode ficar imune a dano elétrico. Bom, ele tem essa habilidade livre aqui. E também tem aumento de dano a parte dele, né? Então ele carrega... Ah, eu literalmente acho que essa imagem aqui, ó. Essa criatura aqui. Então é um Singer carregado pelos poderes da energia. E depois tem o Singer guerreiro. Ele tem outro Singer aqui. E vai indo, assim. Militares pelo livro. Os Berserkers. E a criatura do enxame, que eu falei com vocês no primeiro vídeo sobre esse sistema. Então é isso, cara. A gente termina aqui o livro, né? A Beta's Rules Preview. Ainda tem mais coisas que a gente pode fazer, né? Eu posso ensinar por cima
com o que tem, né, o que foi mostrado até agora, como que criar uma ficha nesse sistema. E lembrando, né, ainda não temos as magias estão 100% ocultas, não querem nos mostrar como elas funcionam, mas, bom, eu vou trazer para vocês ainda bastante vídeos sobre esse sistema, estou achando interessante, né, e serve como um resumo final aqui pro final do vídeo. Gostei muito do capítulo de introdução, overview foi legal, criação de personagens, itens já achei meio fraco, o capítulo de aventura também, né? Que é um capítulo que começa a falar de dano, ele fala sobre evento, ele sabe, fala sobre pulagem, mas eu achei esse capítulo meio enrolado. Combate eu achei muito interessante. Game Master foi um capítulo horrível. E os adversários eu curti do que tem até agora sobre eles. Então é isso, ficamos por aqui com mais um vídeo de Cosmere RPG. Que foi o solucionador e fui.